Pronto para mais uma aula aqui no 7º ano? Hoje vim um pouquinho diferente, né? Ver se anima um pouquinho a aula, tá certo? Fica menos chata. Apesar de que o conteúdo hoje ele não é tão chato assim, tá certo? Ele só complica um pouquinho quando a gente mistura com outros conteúdos, tá certo? Mas ele é bom. Então vamos lá. Então hoje o nosso conteúdo ele vai falar sobre triângulos, tá certo? Identificação de ângulos internos e ângulos externos nos triângulos, tá certo? E essa soma, a soma da medida desses ângulos, tá certo? Então vamos lá, vamos ver. Começando, o que são triângulos? O que seria para você triângulos? Triângulos é exatamente o que você pensou. Triângulo é uma figura ó, com 3 lados, tá certo? É uma figura plana com 3 lados. Esses lados, eles podem ser iguais, os 3 lados iguais, podem ser 2 lados iguais e um diferente, e podem ser os 3 lados diferentes, tá certo? Ele pode ser um triângulo mais aberto, ele pode ser um triângulo mais pontudo, tá certo? Vai depender de como você vai desenhar esse triângulo. E cada desenho vai receber uma classificação, tá certo? E um nome especial, tá certo? Afinal, nossos dedinhos da mão, eles são iguais? Não. E cada um recebe um nome, tá certo? Então, os triângulos funcionam do mesmo jeito. Eles, o seu formato, podem ser diferentes, tá certo? E cada um vai receber um nome especial, tá? Então, vamos lá. Triângulo é uma figura plana com 3 lados iguais. Tri de 3 ângulos de abertura. Ó, que abertura, professora? Essa abertura aqui, ó, que forma entre um segmento e outro, ou uma aresta e outra, tá certo? Lembrando, ó, os triângulos possuem pontas, tá certo? São segmentos. Segmentos é um pedacinho de reta que se encontram. Então, eu tenho um pedacinho de reta, 2 pedacinhos de reta, 3 pedacinhos de reta. Esses 3 pedacinhos de reta, que são chamados de segmentos, eles se encontram, formando uma figura fechada, uma figura triangular. Esses segmentos de reta, quando eles se encontram, eles formam essa abertura aqui. E essa abertura é o ângulo, tá certo? Então, se uma figura tem 3 lados, ele vai possuir 3 ângulos, tá certo? Tri de 3 ângulos são os ângulos, que são essas aberturazinhas, tá certo? Então, olha aqui, o que são ângulos? Acabei de dizer, são segmentos de reta, que é uma semi-reta, tá certo? Por quê? Porque ela não tem fim. Olha a setinha aqui, ó, informando de que ela não tem fim, tá certo? Isso é uma semi-reta. Então, eu tenho uma semi-reta aqui, A, se encontrando com uma semi-reta B. Esse encontro é o pontinho O, tá certo? Cada pontinho desse vai receber um nome especial, tá certo? Então, ó, essa abertura aqui, ó, é que forma um ângulo, tá certo? Esse ângulo, ele pode ser pequeno, ele pode ser grande, ele pode ir aumentando de acordo com a abertura desses segmentos, tá certo? Vou mostrar a vocês. Então, olha aqui. Então, voltando para o nosso triângulo, as características do triângulo. Então, cada pontinha, cada encontro desses segmentos de reta são chamados de vértices.
O lado do triângulo também pode ser chamado de aresta, tá certo? Mas como é uma figura plana, ele vai ser chamado mais de lado, tá certo? Então, ó, o lado, um lado, dois lados, três lados. Um encontro, dois encontros, três encontros, ou seja, três vértices. E olha o ângulo aqui, ó. Um ângulo, dois ângulos, três ângulos. O ângulozinho que fica para dentro é chamado de ângulo interno. E também existe um ângulo externo. Externo quer dizer fora da figura. Ó, se eu esticar aqui, ó, continuar, ó, esse ladozinho aqui, esse segmento de reta aqui, ó, eu vou conseguir, ó, formar uma curvazinha aqui, ó. Essa curva é o ângulo externo do triângulo, tá certo? Então, se eu esticar aqui em cima também, professora, eu também posso ter um ângulo externo aqui. Se eu fizer aqui embaixo, eu também posso ter um ângulo externo aqui embaixo. Então, cada vértice, ele pode ser aumentado. Então, toda vez que ele for aumentado, ele pode formar, ele vai formar um ângulo externo. Então, eu tenho um triângulo, três lados, três ângulos internos, três ângulos externos. Tá certo? Então, lembrando disso, ok? Continuando. Os ângulos internos e os ângulos externos. Olha aqui, ó. Formou-se um triângulo e estendeu-se, ó, esse segmento, ó, em cada vértice do triângulo. Então, ele aqui mostra o ângulo interno e o ângulo externo. Tá ok? Ângulo interno, ângulo externo. A soma desses três ângulos internos, aqui no caso x, y e z, tem que dar 180 graus, tá certo? Lembra lá daquela aula que a gente teve, onde um ângulo raso, um ângulo de meia volta, meia circunferência é 180? O ângulo de uma volta, que é uma bolinha, é 360? E aquele ângulo bem retinho que forma um quadradinho é o ângulo de 90? Lembra daquela aula? Então, a gente vai usar um pouquinho dela agora, tá certo? Então, os ângulos internos, a soma desses três ângulos internos tem que dar 180, ok? E a soma desses ângulos de fora, ó, B, A, C, vai ter que dar o dobro. Qual é o dobro de 180? 360, tá certo? Então, lembrando, ângulos internos, a soma dos ângulos internos, 180. A soma dos ângulos internos é o dobro, 360, certo? Continuando. Então, vamos classificar esses triângulos, ó. Eu não falei que quando a gente desenha o triângulo, a gente pode desenhar ele com lados iguais, com lados diferentes, e cada um vai receber um nome especial. Então, é agora que vocês vão saber esses nomes, tá certo? Então, vamos lá. Olha aqui. Eu tenho esse primeiro triângulo aqui, ó, tá? Esse triângulo tem um lado 3, a medida dele é 3, a medida desse outro é 4 e a medida desse outro é 5. São iguais ou são diferentes? Diz para mim. Diferentes. Eles são diferentes, são números diferentes. Então, se tem um triângulo com 3 lados diferentes, ele recebe o nome de triângulo escaleno, tá certo? É um triângulo escaleno, 3 lados diferentes. Vamos para o segundo triângulo. Então, nós temos esse triângulo aqui, ó. Esse lado do triângulo, ele mede 3,61, ou 3 inteiros e 61 décimos, tá?
Temos o outro, aqui do lado, 3,61, ou 3 inteiros e 61 décimos. Esses lados são iguais? Diz para mim. São iguais. Vamos ver se o terceiro lado também é igual? O terceiro lado, que é aqui embaixo, é 4. É igual? Não. Então, esse triângulo tem 2 lados iguais e um é diferente. E ele também recebe um nome especial. Ele recebe o nome de isósceles. Então, 2 lados iguais, um lado diferente, triângulo isósceles. Tá certo? E o último triângulo, ó, lado 5, lado 5, lado 5. É igual ou diferente? Igual. Então, se ele é igual, ele também recebe um nome especial. Ele recebe o nome de equilátero. É um triângulo equilátero. Agora eu vou dizer um segredozinho a vocês, tá? Se o triângulo tem 3 ângulos, um triângulo que tem os 3 lados iguais vão ter os ângulos iguais. Um triângulo que tem 2 lados iguais e um lado diferente vai ter 2 ângulos iguais e um ângulo diferente. O triângulo que tem 3 lados diferentes vai ter 3 ângulos diferentes. Olha que legal! Então, lembrando disso, automaticamente, quando a professora pedir para você calcular os ângulos, você já vai saber. Então, se é um triângulo equilátero, com 3 lados iguais, os 3 ângulos são iguais. Então, se um ângulo for, por exemplo, 20, todos os outros ângulos vão ser 20. Claro que isso é um exemplo, tá certo? Então, não é fácil? Quando vocês começarem a calcular, vocês vão perceber que é bem fácil, tá certo? Continuando classificação. Agora a classificação é dos ângulos, ó, que eu acabei de falar, praticamente, tá? Esse foi um segredo. Então, a classificação de acordo com os ângulos. O triângulo, ele pode ser aberto. Olha o ângulo aqui, ó. Esse ângulo, ele é bem aberto, tá certo? Um ângulo aberto, o triângulo recebe o nome de triângulo obtusângulo ou obtuso, tá certo? Porque ele é aberto, é maior que 90 graus o seu ângulo, tá certo? A medida do seu ângulo é maior que 90 graus. E quando o triângulo é mais fechadinho, ó, esse aqui é mais fechadinho, ele não é tão aberto, ele é fechadinho, ele é mais pontudo, agudo. Então, quando o triângulo é mais agudo, ele recebe o nome de triângulo acutângulo. Então, quando a gente lembrar de acutângulo, lembra de agudo. Agudo é pontudo, tá certo? Então, um triângulo acutângulo, ele é um triângulo com os ângulos menores que 90 graus, tá certo? E por último, nós temos o famoso triângulo retângulo. É um triângulo onde 2 lados dele estão bem retinhos, ó, bem retinhos, formando esse triângulo reto, que é um triângulo quadradinho, tá? Geralmente ele vai aparecer assim, ó, bem quadradinho. Muitas vezes o número não vai aparecer, mas quando você encontrar esse quadradinho, você vai saber automaticamente que ele vale 90 graus, tá certo? Então, triângulo obtusângulo é um triângulo aberto, maior que 90 graus.
O triângulo acutângulo é um triângulo mais fechadinho, com ângulo menor que 90 graus, e o triângulo retângulo, que é um triângulo com ângulo reto, ok? Então, vamos lá? Vamos para a prática, vamos encontrar o ângulo, tá certo? Então, lembrando, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Então, esse ângulo mais esse ângulo tem que ser 180. Então, eu vou mostrar uma forminha aqui da gente encontrar esse valor calculando aqui, ó, na mente, tá certo? Sem precisar usar lápis, sem precisar usar borracha, sem precisar usar cálculo na mão, só o cálculo mental, tá certo? Então, vamos lá. 80, eu vou juntar esses dois ângulos e vou ver quanto tá faltando, qual é a diferença para chegar em 180. E a resposta é o valorzinho aqui de x, tá certo? Então, vamos lá. 180 com 70, dá quanto? 180 mais 70. 150. 150, tá faltando quanto para chegar em 180? Diz para mim. Muito bem, tá faltando 30. Então, esse ângulo vale 30. Agora me digam, esse triângulo é um triângulo aberto, acutângulo, obtusângulo, perdão, ou é um triângulo fechado, acutângulo? Diz para mim. Pensa aí, tá? Vou fazer o cálculo agora para vocês verem como é que a gente faz. Ó, eu vou juntar os três ângulos, a soma desses três ângulos tem que dar 180 graus. Então, 80 mais 70 mais x é igual a 180. Vou juntar números, né? Vamos lembrar de equação. Vou juntar aqui os números, 80 mais 70, 150. Vou juntar número com número, ou seja, 150 vai mudar de lado, vai para o segundo membro. Lembrando, quem muda de lugar, muda de sinal, tá certo? Então, 150 está positivo, passa negativo. 180 menos 150, qual o valor de x? 30, tá certo? E agora, esse triângulo é um triângulo acutângulo ou obtusângulo? Muito bem, é um triângulo acutângulo. Lembrando, acutângulo lembra agudo e ele é um triângulo pontudo, tá certo? Vamos para o próximo, para a gente encontrar o ângulo. Então, nós temos aqui, ó, um triângulozinho, ó. Esse número é 50, esse número é 50. Tem dois ângulos iguais. Se tem dois ângulos iguais, obrigatoriamente dois lados são iguais. Nós temos um triângulo, o que aqui com dois lados iguais? Equilátero? Isósceles ou escaleno? Pensa aí, tá? Pensa aí. Depois aqui, quando a gente calcular, eu vou dizer a vocês, tá? Então, ó, o que foi que eu fiz aqui? Uma equaçãozinha, tá? Vou juntar os três ângulos, tá? 50 mais 50 mais A é igual a 180. 50 mais 50, 100. 100 está no lugar errado, vai passar para o segundo membro com sinal trocado. Então, 100 está mais, passa menos. 180 menos 100, 80. Achei o valor de A, tá certo? E agora? Que triângulo é esse? Triângulo com dois lados iguais. Se tem dois ângulos iguais, obrigatoriamente tem dois lados iguais. É um triângulo isósceles. É um triângulo isósceles. Parabéns para quem acertou, tá certo? Vamos para a última figura. Olha aqui, nós temos uma um pouquinho mais difícil, tá? Porque aquelas outras dava para a gente saber o cálculo de cabeça. Agora não dá, tá certo? Tem que formar uma equação, tá? Então, eu vou juntar esses três ângulos. 2x mais 3x mais 4x, igual a 180. 2 mais 3 é 5, 5 mais 4, 9. 9x é igual a 180. 9 está multiplicando, passa
dividindo. 180 dividido por 9 é 20, tá certo? Então, o valor de x é 20, tá certo? Então, qual seria o valor do ângulo aqui? O dobro de x, que é o dobro de 20, 40. O triplo de x, que é o triplo de 20, 60. O quádruplo de x, que é o quádruplo de 20, 80. Tá certo, gente? Então, esse conteúdo não é fácil? Não é simples? Então, com ele é só a gente decorar um pouquinho o quê? A soma dos ângulos internos, que é 180, a classificação dos seus lados, com cada um recebendo um nome especial, e a classificação dos ângulos também, cada um recebendo um nome especial, tá certo? Então, com isso, o conteúdo fica fácil, tá certo? Então, vamos para a nossa frase de hoje, concluindo nossa aula. O otimismo é a fé em ação. Nada se pode levar a efeito sem o otimismo. Então, meninos, beijinho. Até nossa próxima aula. Tchau!